8h25, querido ouvinte. Terça-feira, 31 de julho de 2018. Muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia. Estamos iniciando o programa Você no Divã. A partir de agora, querido ouvinte, você está no Divã com o nosso psicanalista e amigo Aloísio Silva. Muito bom dia, doutor Aloísio. Bom dia, Josi. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura de Alfredo Chaves. Bom dia, os amigos da Biofarma, que nos apoia nesse programa, né? Então, pessoal aí da Biofarma, muito bom dia para vocês. E olha, a Biofarma vai ter agora uma caixinha onde você ouvinte, já está lá, né? Onde você ouvinte pode sugerir o tema. Agora há pouco um ouvinte sugeriu o tema dependência química. Então nós vamos aí nos próximos programas abordar a dependência química. Hoje vamos falar do mal de Alzheimer e outros tipos de demência na terceira idade, melhor, na velhice. E foi também sugestão de um ouvinte que cuidou do pai durante muitos anos, até ele falecer, e ele tinha mal de Alzheimer. Aloísio, então vamos só fazer uma retificação aqui, uma explicação aos nossos ouvintes. Eu até anunciei que continuaríamos com o programa da neurose infantil. Mas eu tô com a vontade danada de você trazer o Dr. Breno. Infelizmente, semana passada ele não pôde estar aqui. Não pôde estar. Para que as pessoas conheçam. Vamos fazer o seguinte, então vamos fazer uma série sobre neurose infantil no mês de outubro, mês da criança? No mês da criança. Podemos fazer? Então, vamos todos os programas do mês de outubro serão dedicados à criança. E aí a gente já deixa para os nossos ouvintes depositar a perguntinha lá na caixinha. Já pode deixar. Exatamente. Quer contar a sua história, né? A sua dúvida de como lidar com seu filho, né? Os problemas aí, os desafios de ser papai, de ser mamãe, né? De educar uma criança. Então já pode colocar lá na caixinha da Biofarma. Pode colocar na caixinha da Biofarma. O que você gostaria que fosse abordado sobre a criança no mês de outubro? E aí, agora, agosto, setembro, o tema fica aberto, temas abertos. Vou sugerir para eu quero também dar bom dia ao pessoal da internet, o pessoal do Facebook. A distância que eu estou aqui, eu não vou poder responder perguntas, mas façam as perguntas aí, que no final a gente tira um tempinho para responder as perguntas do pessoal do Facebook. Mandar um abraço também para a galera que está no Radiosnet, o nosso aplicativo. No Radiosnet, no site, né, da Cultura, alfredochaves.com. Bom dia, muito obrigado. Vamos liberar o telefone, né? O WhatsApp, 27 997 16 9278. Pode ir passando aí suas perguntas, né? As dúvidas aí através do nosso WhatsApp aqui, eu vou passando para o Aloísio, né? Semana que vem, Aloísio, podemos falar sobre o pai? Os desafios da paternidade? Podemos. Semana dos pais. Tá certo. Né? Já vamos deixar aí os nossos ouvintes. E é legal, o tema é pai, porque quando a gente fala pais, generaliza, envolve mãe. Não, é o pai, a figura do pai. Figura masculina na vida aí. Isso, como é que é o pai, a figura do pai? Em geral. Exatamente. Nos nossos programas anteriores, eu fiquei com essa pulguinha aí atrás da minha orelha, né? Diversas vezes ouvi você falar, você tem isso devido a um trauma ou uma situação com o seu pai. Exatamente. Né? Então, vamos falar sobre o pai, a figura do pai. A figura masculina, né? Na família. Na família, na estruturação psicológica do ser. Seja ele filho ou filha. O filho vai se tornar pai um dia. Né? Como é que foi o pai para ele? A filha vai se tornar mãe, mas ela tem uma relação muito próxima com o pai, até porque o marido, ela escolhe um marido que tenha mais ou menos o perfil do pai. Então vamos falar tudo isso com calma na próxima terça-feira. Então já está aí divulgado, né, sobre pai, o próximo programa na terça-feira. Então, dia 7, né? Dia 6. Peraí. Hoje é dia 31. Hoje é 31. Então é dia 7. 5, 6, 7. Dia 7 na de agosto. Terça-feira. Falar sobre o Semana dos Pais, Semana então. dos Pais. Vamos falar sobre o pai. Mas hoje, então, vamos falar sobre Alzheimer. Alzheimer. O mal de Alzheimer. O tema mal de Alzheimer parece pesado, mas é isso mesmo. É um mal. Né? É algo que realmente compromete a saúde da criatura humana. E é um desafio. E o Alzheimer, esse nome vem do alemão que descobriu, estudou o mal e descobriu
E aí, em homenagem a ele, passou a ter esse nome. Eu até como cientista, não gostaria que me homenageasse, não, porque normalmente eles usam a doença, né? Usam a doença para homenagear. Então, acho que é o alemão mais famoso do mundo, é o Alzheimer. Então, tem o Pilates também, né? O Joseph Pilates também, que é um alemão. Então, o Alzheimer é uma das demências. Tem outras demências do ser humano. Mas o Alzheimer é uma das demências. Pesado esse nome, demência, né? Demência, exatamente. Para a idade sênior, né? Para a idade, o pessoal já está aí não é nem na terceira idade é 60 anos, né? Na quarta, quinta idade. Com 80, com 90. Ele é mais frequente nessa faixa etária? O Alzheimer? Às vezes, pra você ter ideia, Josi, tem pessoas portadoras de Alzheimer com 30 anos, com 40 anos. É mais raro, mais novo. Mas acontece também. Agora, ele é mais comum após os 60. Por isso que o Alzheimer, ele tem uma relação muito direta com a produtividade do indivíduo. Sabe? Tem uma relação muito direta. Porque ele se caracteriza pela ausência da memória atual. Então a pessoa começa a não registrar mais a memória. Então a paciente que sugeriu falar desse tema, por exemplo, o que acontecia? O pai dela não reconhecia ela. Então, com o tempo, o pai passou a chamá-la pelo nome da mãe falecida, da esposa, porque a memória é antiga. Então, provavelmente, a lembrança dele era a mulher dele com a idade da filha. Então, ele chamava ela pelo nome da esposa. E depois o quadro se agravou, segundo ela. Chega um momento que ele aí já não fala muito, ele já não comunica muito, né? Até entrar no processo mesmo de até falecer. Então, é um processo muito duro para a família. Eu digo duro para a família porque o portador de Alzheimer, ele não sofre muito. A gente não sofre com a demência, ela não adoece, ela não faz a pessoa sofrer pela própria demência. Até lembrar que o Alzheimer não é o único tipo de demência, né? Por exemplo, o alcoolismo gera demência. Então, muitos dos portadores de Alzheimer talvez tenham feito muito uso do álcool. Porque, veja, Josi, o álcool, ele atua no sistema nervoso central. Então, ele atua dentro da sua área ética. Então, a pessoa alcoolizada, por exemplo, na minha juventude, era muito comum os jovens dizerem assim: eu vou tomar uma para chegar na menina. Aquele jovem tímido, que só fica olhando para baixo, que não consegue falar, gagueja quando vai falar. Depois de uma dose, ele cria coragem. Ou seja, altera o sistema límbico, o sistema ético, atua no sistema nervoso central. É como se alterasse a personalidade dele, desbloqueia. Não altera, mas desbloqueia. E a partir dali, todo aquele bloqueio que ele tem da timidez é quebrado com o álcool. Então, com a frequência, esse desbloqueio que o álcool faz vai comprometendo essa área e a pessoa passa a não ter mais o raciocínio. Então, ela entra no processo de demência. Então, o alcoolismo, ele realmente leva à demência. A pessoa fala: mas eu bebo socialmente. Eu tenho um amigo que ele brinca, ele diz assim: socialmente. Então, já está mentindo, socialmente. Porque todo alcoolista, ele bebe socialmente. Ele não aceita que ele é alcoolista. O nome alcoolista até para substituir alcoólatra, porque alcoólatra é mais duro ainda. E é uma doença. É uma doença que precisa de um tratamento sério, que não tem cura. Então, uma vez alcoolista para sempre. O que acontece com algumas pessoas é que elas vão buscar tratamento e elas ficam ela tem um processo de distância do álcool um período, mas qualquer momento que ela voltar a beber, ela volta tudo. Então aí, quem tem feito um trabalho muito grande na questão do álcool é o AA, né? O AA, os Alcoólicos Anônimos,
tem ajudado muito, é a instituição respeitada que mais ajuda. Então tem o alcoolismo. Também a droga também traz demência. Então o indivíduo que usa droga, ele realmente lesa aquele parte do sistema nervoso central e ele vai ter uma demência. E aí é fácil da gente entender, Josi. Porque veja, para que a pessoa usa álcool? Para que a pessoa usa droga? Para ela ter prazer, para ela ter emoção forte. Tanto que o álcool na adolescência é um perigo, porque os meninos entornam. Os adultos, às vezes, tomam uma tacinha de vinho, porque está comemorando. Então tem todo um cuidado. Mas o adolescente não. Ele bebe uma caixa, 2 caixas, 3 litros, 4 litros, porque ele está em busca de emoção forte. Quanto mais tonto ele fica, mais ele quer beber. Né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela falou, eu bebia, eu disse que eu queria cair, eu queria ficar tonta. É uma paciente nova, jovem, 20 e poucos anos. Então, é essa busca da emoção que acontece no álcool, que acontece na droga. Essa busca de emoção acaba lesando a região do prazer do indivíduo. Nós vivemos de prazer. Né? Nós, seres humanos, vivemos de prazer. Nós comemos por prazer. Nós tomamos banho pelo prazer. A gente faz sexo por prazer. A gente se dedica a uma religião por prazer. Então, tudo em volta de nós está ligado ao prazer. E o prazer, ele gera memória. Ele gera memória. Então, o indivíduo chega a uma certa idade que ele para de trabalhar. Então, ele, por exemplo, abre mão de um dos prazeres. E não é qualquer prazer. É um prazer que consumia 6, 8 horas por dia. E ele simplesmente abre mão disso. E esse espaço de não prazer, ele vai provocar um comprometimento da memória. Porque a memória, ela é do prazer. Se eu falar assim, Josi, o que é que você lembra da sua infância? Você vai dizer, eu lembro da macarronada que a vovó fazia. Porque quando você ia comer macarronada, você se deliciava. Então, o prazer de comer a macarronada te traz a lembrança. O que mais você lembra? Luiz, eu lembro quando eu conheci o Lázaro. Então, o prazer de namorar o Lázaro fez você ter a memória. Mas você não vai lembrar, por exemplo, eu me lembro, sabe, de uma comida ruim que eu comi, que não tinha graça nenhuma, você não vai lembrar. Eu me lembro de um rapaz sem graça que vivia tentando namorar comigo, você não vai lembrar. A não ser assim, eu me lembro de um rapaz muito esquisito que tentava namorar comigo. Você vai lembrar porque você achava graça, você tinha prazer de rir da esquisitice dele. Então, a memória, ela está amarrada ao prazer. A gente só lembra de coisas que nos dá prazer, por exemplo. Eu me lembro que a minha avó, ela levava para mim, uma torrada com manteiga. Então, é o prazer, lembra a manteiga. Então, assim, eu me lembro da minha mãe fazendo feijão, socando com alho. Então, o cheiro do alho. Então, vem a lembrança. Então, a lembrança está sempre ligada, a memória está ligada ao prazer. A partir do momento que o indivíduo abre mão do trabalho, então essa zona de prazer compromete a memória. Esse é um grande desafio de quem aposenta. Eu me lembro de uma pessoa, o meu pai, por exemplo, quando ele estava para aposentar, ele falou, eu estou preocupado com a minha aposentadoria. Eu estou com medo de ter depressão. E ele tem razão. O índice de depressão de quem aposenta é muito grande. Eu disse a ele, olha pai, preste atenção, o senhor tem que acordar tendo alguma coisa para fazer. E quando o senhor acordar e tiver alguma coisa para fazer, então o senhor vai ter saúde. O dia que o senhor acordar e falar, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Aí a coisa está comprometendo. E aí ele disse, então tá bom. Quer dizer, meu pai hoje tem 82 anos, lúcido, pratica atividade física. Então ele tem 82, mas tem um corpo de 55. E a memória de 55. Então o nosso corpo, a nossa memória,
ele vai ter, não é necessariamente a idade dele, a idade biológica do corpo não é a mesma idade cronológica, a mesma idade que aparece na certidão de nascimento ou casamento. Essa idade depende da pessoa. Então, a pessoa muito ativa, ela tende a ficar mais jovial. E aí a demência não vai, ou vai ter mais dificuldade de pegar. Então, por exemplo... Só para esclarecer, Luísio, desculpa. Você falou aí sobre o alcoolismo, né, as tristezas, né, deixar esse prazer, né, de lado. Mas não propriamente vai para o Alzheimer, né, todas as pessoas que fazem uso excessivo do álcool, né? Não propriamente o Alzheimer, pode ir para outro tipo de demência também. Isso, exatamente. Não necessariamente o Alzheimer, pode ter outro tipo de demência. Você disse também sobre... Porque também a pessoa pode ter Alzheimer por uma questão endogâmica, por uma questão hereditária, né? De família. De família. Essa minha paciente, todos os irmãos do pai dela tiveram Alzheimer. Todos. Então, assim, você vê que é um processo... Quer dizer, então, eu no lugar dela, eu me cuidaria. E eu pediria meus filhos para ter cuidado. Então, já existe uma predisposição orgânica dela vir a ter Alzheimer. Então, pode ser uma causa orgânica, tem uma série de fatores. Mas a gente não pode negar que é preponderante a questão da atividade mental, da atividade física e da atividade mental. Porque, veja, o cérebro, José, é como se fosse... Ele tem músculos como se fosse o corpo. Não é o mesmo jeito do corpo, mas assim, ele tem um funcionamento igual ao do corpo. Então, quando a gente não faz atividade física, o que a gente faz? A gente se torna sedentário. Junto com o sedentarismo vem a obesidade e compromete taxa de colesterol, diabetes, Bom, e também o que acontece? Você começa a emperrar o seu corpo. Então, a pessoa que não anda muito, ela pode ir para a cadeira de rodas. A perna não é utilizada, ela compromete o funcionamento dela. É uma lógica da física. O cérebro também, se ele não for utilizado, começa a comprometer funcionamento de partes do cérebro. Então, atividade mental, palavras cruzadas, jogo de xadrez, de dama, engajamento em atividade social, são preventivos do mal de Alzheimer. Porque a pessoa está gerando memória, à medida que ela está forçando a memória. Então, esse exercício mental é fundamental na questão da preservação do Alzheimer. Entendeu? Então, assim, não é que toda pessoa que tiver álcool... Não tem como a gente saber se a pessoa vai ter ou não Alzheimer hoje. Tem predisposição, que é o caso do familiar, etc. Mas tem como a gente prevenir. Eu, por exemplo, eu gosto muito de conversar com o pai do Lázaro, do pai do seu marido, seu sogro. Seu Luiz. Seu Luiz não vai ter Alzheimer nunca. O seu Luiz é ativo, ele gosta de cozinhar, ele conversa sobre tudo. Então a cabeça dele não tem nada. Seu Luiz, ele vai adoecer, quando ele tiver que falecer, ele vai falecer de uma doença do corpo. Não vai ser uma doença da mente. Não vai ser uma doença da alma. Porque ele é ativo. Entende? Ele é ativo, ele está preocupado, ele conversa, ele gosta de cozinhar. Então, isso dá uma agilidade, tem uma agilidade mental que acaba provocando agilidade física. Fisicamente mesmo, ele é ativo também. Então, essas pessoas não têm. Normalmente, o portador de Alzheimer é aquela pessoa que fica o dia inteiro assistindo televisão. Agora você chegou acorda tarde. Numa dúvida aqui. Porque a televisão, dos meios de comunicação, Josi, é o meio de comunicação mais reacionário que existe. Porque é o único meio de comunicação, até a TV. Tem o cinema também, mas ninguém fica assistindo filme de cinema o dia inteiro. A TV, ela é reacionária porque ela não permite você dialogar. Então, é uma lavagem cerebral. E ela te torna sedentário também? Você fica ali hipnotizado, ela te hipnotiza e ela te põe sedentário. Então, olha os males que tem. Você fica ali, tem gente que leva o prato pro sofá e come, e ali o prato fica, aí a outra pessoa vem e recolhe o prato e fica ali. Então, você fica hipnotizado. O que acontece na rádio? O nosso ouvinte está nos escutando, mas está lavando vasilha, o outro está lavando o carro, o outro está escrevendo, aí manda mensagem para o WhatsApp, ele raciocina que nós estamos conversando. Então o rádio permite esse diálogo.
A televisão não. Então a televisão é uma das maiores... Você quer assistir um filme no cinema, aí você, Lázaro, seu filho, sua nora, vão lá, assiste o filme, dura 1h30, volta para casa, é 1h30 só. Mas a TV não. A pessoa fica o dia inteiro. O dia inteiro. Uma pergunta, então, que chegou aqui pelo nosso WhatsApp. Deixa eu ver se eu consigo transmitir para você aqui essa... Te explicar. Vamos imaginar que eu tenho a minha família, né? Num determinado momento, uma família pequena. Sim. Minha família, nós somos pequenos. Vamos supor que eu tivesse perdido o meu marido. Sim. E, lógico, por um período nós temos o luto, né? Nós temos a tristeza de perder aquele companheiro de tantos anos. Em alguns momentos eu me sinto triste. Por um certo tempo, normal, isso é um luto que a pessoa passa, né? 1 ano. 1 ano? 9 meses a 1 ano. É em como a alguns gestação. lugares, isso pode aumentar? Esse luto, assim, a tristeza, ela pode passar de alguns lugares para ir aumentando e vários lugares. Aí já tá virando melancolia, depressão. Depressão. Então, um ano, até 1 ano é tolerável. Mesmo que seja uma pessoa importante, o marido, a esposa, o filho. E se isso for aumentando, se a tristeza for aumentando e passar de alguns lugares para vários lugares, essa tristeza, essa depressão pode me levar a uma demência futura? Leva. É dos riscos da depressão na velhice é levar... Vamos agradecer a Maria, né, que mandou a pergunta pra gente aqui. Obrigado, Maria. Dos caminhos da demência na velhice é a depressão. Porque a depressão, a pessoa fica inativa. O depressivo, ele é uma pessoa egoísta. É doença, dá doença. Não é que ele é egoísta, que é mau caráter, não. É da doença. Ele é egoísta. Então ele só pensa nele. Então ele só quer a companhia dele. O ego no depressivo, diz o Freud, ele se divide. Então um acusa o outro. Então existe um diálogo íntimo. E aí não tem necessidade do mundo externo. Ele não tem superego. Quer dizer, o superego dele está enfraquecido. Então o depressivo ele só quer dormir. Ele só quer assistir televisão. Ele quer ficar com ele só. Senhora, vamos dar uma volta. A volta ele vai ter que, primeiro, ele vai ter que fazer esforço, ele não quer fazer esforço. Segundo, ele vai ter que conversar com você. E para conversar com você, ele vai ter que entrar no seu mundo, ele vai ter que raciocinar o seu mundo. Ele vai ter que trazer as suas emoções para ele. Ele não quer. Ele é egoísta, ele é narcisista. Então ele não quer passear com você, ele não quer sair de casa. Ele não quer se preocupar com os seus problemas. Porque ele quer sossego. Então é uma doença que leva o indivíduo para dentro dele mesmo. Porque ali existe um processo de autoacusação, o outro morreu e ele não aceita. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele acha que o outro morreu por culpa dele. Então ele fica nesse diálogo da culpa interna. Procurando motivo, né? E aí, não, ele tem um motivo. Ah, meu pai morreu porque eu não dei atenção a ele como devia. Minha esposa morreu, mas quando ela era viva eu não dei carinho a ela. Então ele tem um motivo que ele usa internamente para manter esse processo. E aí, com isso ele perde o prazer. De novo a ideia do prazer. Uma das características básicas da depressão é a falta de prazer. Ele não tem prazer pela vida. Então, o psiquiatra, quando ele vai medicar, ele vai prescrever uma medicação que vai trazer prazer, a dopamina artificial, que o corpo não está gerando mais, que vai trazer prazer, né? É o neurotransmissor. Essa ausência de prazer compromete a memória. Então, o depressivo, ele fica muito esquecido. Ele tem coisas que ele não se lembra. Ele se queixa isso no consultório. Olha, eu estou ficando muito esquecido e tal. É característica, porque eu não tenho prazer. Está comprometida a zona do prazer. E aí, então, ele vai entrar no processo de demência e talvez do Alzheimer. Mas aí vai ter que ter todo um conjunto clínico, né? Sim. Mas ele pode entrar. Mas a depressão, ela leva à demência. E existe na depressão a culpa. Que existe, por exemplo, eu conheço vários relatos de portadores de Alzheimer que têm culpa, uma culpa muito forte. Então eles querem se livrar
daquela lembrança, daquela memória. Então, eles forçam isso. Por exemplo, um homem que abusou sexualmente da filha. Abusou durante muito tempo. E essa filha não denunciou ele. Ela continuou com ele. Não sendo abusada por ele. Sim. Ao momento que ela se torna adulta, se liberta, mas ela está presente. Cada vez que ele olha para ela, ele lembra do que ele fez com ela. E as consequências do que ele fez. Porque essa filha vai ter problemas. Consequências do abuso sexual. E ele não consegue lidar com isso. Isso vai ficando guardado, guardado, guardado. E aí, ele não quer lembrar. Não querendo lembrar, ele não lembra. Não lembra? Só que ele não consegue matar a memória do passado. Ele mata a memória do presente. Então, ele não lembra no presente. Na verdade, o que ele não queria era lembrar do passado. E aquela memória fica perseguindo ele como um fantasma. Então, a terapia é um excelente material para prevenir o Alzheimer. Porque na terapia você vai resgatar as emoções, você vai resgatar os prazeres, você vai resgatar as memórias, você vai ter vontade de gerar nova memória, que é uma característica do Alzheimer. No início você falava sobre o alcoolismo, né? E a gente vê mais o alcoolismo, né, talvez na nossa memória relacionada ao homem, né? A figura masculina, né, que pode desencadear a chegada do Alzheimer. Mas nós temos muito caso de mulheres, né, com Alzheimer. Temos. Quando não é uma questão hereditária, ela pode desencadear devido a um trauma, devido a uma depressão, que vai essa pessoa, talvez uma pessoa fechada. Vindo para cá eu estava pensando nisso. Eu disse assim, eu não tenho pesquisa na minha mão, mas se eu pesquisar, eu tenho uma intuição. Pela experiência. Que as mulheres terão mais Alzheimer que os homens. Apesar dos homens beberem, praticarem coisas que vão se arrepender, que é o caso da culpa. Sim. Mas a mulher, ela... Primeiro, Josi, a mulher é um indivíduo que tem muita culpa. A mulher é um ser que sofre muito. Porque, primeiro, não existe manual para a mãe. Então, cada coisa que o filho vai fazendo mais tarde, isso é imputado para ela. Ela imputa para si mesma. Porque o pai vai dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso, que eu estava trabalhando. As mulheres do passado. As mulheres de hoje trabalham também, é o seu caso. Sim. Mas as mulheres do passado, o marido vai dizer assim, eu estava trabalhando, quem cuidava dele era você. É culpa sua por ele estar desse jeito. Mas não precisa o marido dizer... Se você não trabalhasse fora, isso não teria acontecido. Exatamente. Não quiser. A que trabalha fora também sofre isso. E aí a mulher, em momento da idade dela, por exemplo, você na sua idade, né? Mais nova um pouco, talvez. Mas quando seus filhos eram pequenos, você trabalhava pra caramba, você tinha que dar conta dos filhos e tinha um trabalho profissional, sabe? O homem, quando ele chega em casa do trabalho, ele deita no sofá, pega o controle remoto e liga a televisão. A televisão que imbeciliza. Mas tudo bem. A mulher, quando ela chega do trabalho, ela vai pro fogão para ver se a comida está pronta. Depois ela vai ver se o menino teve a tarefa de casa. Não estou dizendo que o homem não faça isso, mas o homem é mais difícil. Se a mulher não pegar no pé dele, ele não faz. Ele não sente isso como obrigação. É a cultura dele. E aí, o filho casa, Josi. E essa mãe passa a não ter o que fazer. Esse não ter o que fazer vai gerar nela mais culpa, um vazio. Uma paciente minha, ela fica tentando fazer com que os filhos fiquem perto dela. E os filhos querem fugir. Porque essa minha paciente é aquilo que eu falei, já falamos em sessão anterior. É uma mãe devoradora. O que é a mãe devoradora? É aquela mãe que toma os netos da filha, do filho. Então, ela quer que os filhos morem perto dela, que ela falou, que aí eles podem trabalhar e eu cuido dos netos. Ou seja... De qualquer maneira, ela controla a vida deles. Isso. Ela controla e outra coisa, ela vai ficar ativa. Na cabeça dela, ela vai fazer o que se ela não tiver neto? Porque o filho casou, vai embora. Para que ela serve? E aí a gente diz assim, você tem seu marido, vai curtir. Mas aí vem a culpa. Para curtir a vida é pecado. Sabe? Ela que trabalhou tanto. Então, há um processo de culpa muito grande. E a mulher fica ativa, fica inativa. Essa inatividade
vai provocar, junto com a culpa, vai ser grandes processos que vão facilitar o mal de Alzheimer. Então, eu tenho para mim que a mulher tem mais, porque a mulher é mais sentimental, ela é mais memorial. Por exemplo, quem que organiza o álbum de família? É a mulher. É ou não é? Com certeza. Entendeu? Tem então, essa assim, delicadeza, né? De querer guardar os momentos. Ela lembra os momentos, né? Ah, amor, hoje é dia de quê? Aí o marido fala, dia de São Sebastião. Não, amor, hoje é o dia que nós nos conhecemos. Ele não lembra, mas ela lembra. Sabe? Então, a memória para ela é importante. Se algum momento... pequenos detalhes, né? Se algum momento ela deixar de ter esse cuidado com a memória, ela vai ter possibilidade de ter Alzheimer. E o Alzheimer é um negócio tão curioso. Tem um fato extraordinário de um pintor que teve Alzheimer. Ele pintava autorretrato, ele pintava retratos. Então ele começou a fazer o autorretrato dele, Josi. Então, assim, ele pinta o retrato dele quando ele ainda está começando a doença. Ele já foi diagnosticado, mas ele ainda está, digamos assim, sabendo lidar, tem pequenos esquecimentos e tal. Então, aí depois, daí um mês, ele pinta outro quadro. Aí você vai vendo que o quadro, o segundo quadro, ele já não está tão claro quanto o primeiro. Aí ele vai pintando. O último quadro, Jô, só tem um borrão. Ele vai sumindo no quadro. E deixa de se ver. Porque ao pintar o quadro, ele olhava no espelho. Então ele não consegue se ver mais. Ele não consegue memorizar mais a imagem dele. Então a sensação que você tem é como se ele fosse morrendo, entendeu? Fosse morrendo aos poucos. O corpo está ali, mas a alma já não está mais. Ele vai se desligando. É um processo degenerativo muito estranho. No caso, Aloysio, vamos supor um casal, né? Que os filhos casaram, né? Foram ter sua vida e, de repente, alguém tem que ir primeiro. Né? Certo. O outro fica Exato. Sozinho. Pois é. Então, se fecha ao mesmo tempo, que geralmente existem casais, claro, tem amizades, mas tem aquela vida a dois de estar aí junto, né? Na maioria, mais... Um dedicado ao outro. Isso. Porque tem isso, né? Tem isso o camarada, também. às vezes, ele não tem uma religião, ele não tem uma atividade social, ele se dedica exclusivamente à esposa. Às vezes E a até tem, esposa mas de sempre dentro, em dupla, né? mas aí sempre vão junto para a igreja, aquela coisa aquela toda. rotina toda. Dos dois. Isso quando há perca de um... Aquela tristeza, lógico, tende mais para depressão. Mas é uma depressão que se a pessoa não se atentar... Vai para demência. Pode te levar... Porque eu lembro de um caso de uma pessoa, mãe de uns amigos, eu trabalhava num local e a pessoa sempre contava. Acho que ela tinha por volta de 90 anos, a senhora, e ela tinha Alzheimer. Então eles estavam assim... malucos para tomar conta dela, como você falou. A memória dela era lá atrás. Lá atrás. Um dia procura a vovó sumiu. A vovó estava em cima da bicicleta, a vovó ia andar de bicicleta com 90 anos. Nossa, eles conseguiram isso. pegar. Por quê? Ela tinha aquela lembrança, ela queria dar uma volta de bicicleta. Né? Graças a Deus conseguiram a tempo. Mas um dia a vovó sumiu. A vovó desapareceu. E procura a vovó, e procura. A vovó estava no cemitério, onde eles moravam na próxima, lá no jazigo, né? Da família, onde estava o falecido. E a vovó estava lá conversando, batendo altos papos lá, mas enquanto isso a família já tinha assim... Se descabelado. Nossa, só faltaram chamar mesmo a força policial para ajudar a procurar, que ninguém achava, e alguém teve essa ideia, vamos lá, né? E ela estava lá, a memória dela levou ela. Então, provavelmente essa pessoa, a falta daquele companheiro, dela ir lá, né, conversar com o companheiro. Porque, veja bem, há uma recusa da realidade. Eu não aceito o mundo sem a presença do meu marido. Se eu não aceito, é porque eu não tenho prazer. Se eu não tenho prazer, eu não vou registrar. A questão do Alzheimer é o não registro. Ele não registra, por isso que não lembra. Então você chega... Bom dia, Aloysio. Eu não registro o seu bom dia. Eu até posso responder bom dia, mas eu não registro. Aí logo depois que eu falo, quem é você mesmo? Você fala, sou eu, sua filha. Ah, tá. Ô, Ziquinha. Eu estou chamando você pela minha esposa. Então o idoso ele faz isso, o sênior ele faz isso. Então é uma recusa de aceitar a realidade. Essa recusa provoca a não geração de memória.
A não geração de memória compromete ainda mais o sistema nervoso central, porque nós somos movidos pela emoção, pelo sentimento, pelo prazer, que gera memória. Esse comprometimento vai ficando cada vez mais um ciclo vicioso. Mas, no entanto, aquele momento do passado que me trouxe prazer, me vem. Esse eu lembro. Eu só não consigo registrar. Essa é a diferença. Então, não há um registro. Mas o passado consegue. Então, às vezes, não reconhece o filho, não reconhece o neto, mas reconhece a esposa, reconhece um amigo antigo, sabe? Reconhece o pai. E aí, como o cérebro, a memória, ela não é cronológica, Josi. Então, se você falar assim, eu me lembro, Luiz, do quebra-queixo. E aquele homem batendo aquele sininho, e aquele quebra-queixo, aí você começa a salivar. Entendeu? Então, assim, para o seu cérebro, você vai comer o quebra-queixo agora. Você não comeu lá atrás. Então, ele não trabalha com o tempo. Ele é atemporal. A memória, ela é atemporal. A memória é sempre presente. Então, o portador de Alzheimer, o que vai acontecer? Me dá o quebra-queixo? Mas o senhor está sem dentadura. Aliás, está com dentadura, vai arrancar, vai soltar a dentadura. Mas quando ele comeu o quebra-queixo, ele tinha dente normal. Então, ele quer comer o quebra-queixo. Então, ele sai de cá. A minha paciente, o pai dela falava assim, eu vou para casa. Mas ele estava na casa dele. Mas qual é a casa que ele queria ir? A casa onde ele morou quando ele tinha 50 anos, 45. Aí eles iam, aí ele fugia. Aí eles iam lá na casa, que já era outro dono, e ele estava lá tentando entrar no portão. Porque na cabeça dele é que era na casa dele. Existem casos de pessoas também que pedem para ir embora e colocam no carro, dá uma volta na rua, retorna para a mesma casa e ele chegou. Chegou, exatamente. Ele não reconhece, até porque quando ele pediu para ir embora, naquele momento veio a memória. Então ele falou, peraí, eu vou para minha casa. Mas dentro do carro, aí aquela memória vai diluindo e ele volta pro endereço atual que ele não reconhece. Então há um não reconhecimento da vida atual. Ele reconhece a vida pregressa. E como eu disse, na memória é tudo hoje. Então e aí é interessante que a psicanálise se sustenta em cima disso. Então o paciente fala assim, mas só de eu falar eu curo? Eu consigo a cura? Sim, porque quando você fala, você volta lá atrás e compreende o que lhe aconteceu. Então, a pessoa volta, lembra, chora, ela vive tudo aquilo de novo. Tem uma paciente, por exemplo, que tá com processo depressivo porque o pai foi assassinado. E aí, numa das sessões que nós tivemos, ela voltou naquele momento que ela encontra o corpo do pai todo furado de bala. E aí ela chora, e ela diz, eu não consigo continuar. Aí com 20 minutos de sessão, que dura 40, com 20 minutos de sessão encerramos. Naquela noite ela teve dificuldade para dormir, ela teve pesadelo. Então, para que a pessoa vai no consultório? Para sofrer? Mas só que, depois que isso passar, ela vai estar melhor. Eu vou voltar lá já falei para ela, 2, 3, até isso cicatrizar. Vai ter hora que vão voltar lá e ela já não vai mais chorar. Vão voltar lá e ela já não vai mais ficar sem dormir. E aí até que ela consegue voltar lá e ela nem chorar. E aí ela está aceitando a morte do pai. E aí, então, ela sai do processo depressivo. Então, quando o idoso lembra de um fato da juventude, aquilo está acontecendo para ele hoje. Se foi, por exemplo, você falar palavrão, ele vai falar palavrão. Uma característica que eles têm é de falar palavrão. Né? É de, por exemplo, uma outra paciente estava contando que o pai chamou ela para transar. Ela chegou, ele estava nu, as enfermeiras doidas do hospital, estava nu, estava com ereção e chamando as enfermeiras para transar, porque ele lembrou quando ele era jovem, que ele era muito promíscuo. E aí a filha chega e ele fala, vamos transar, fulana, chamando a filha pela esposa, já falecida, né? E aí a filha ficou muito constrangida, até porque a mãe dela ficou exposta. E aí ela falou, tá bom, olha só,
primeiro nós vamos ali tomar um cafezinho, depois a gente vai transar. E aí, lógico, eles falam todos aqueles palavrões da transa normalmente, eu não vou repetir aqui. E aí ela enrola ele, uma toalha nele, vai até a varanda, toma o café, nesse meio tempo a memória vai acalmando, ele volta, troca de roupa, mas não a chama como filho. Passou. Então, assim, é um sofrimento muito grande para a família. Porque ele não sabe, ele está vivendo aquelas emoções. É a família que sofre, né? Porque é uma prova muito difícil para a família, é uma prova de amor. Por quê? Porque o portador de Alzheimer, ele não vai dar retorno para a família. Né? Você vai ter que cuidar do seu pai e ele não vai nem te agradecer. Então, a gente está acostumado com a troca, é um desafio para a gente. É aquilo que o padre Fábio de Mello fala, né? Agora tem que levar o padre para o sol. Agora tem que tirar o padre do sol. Porque ele está tão idoso que ele nem consegue ser sozinho. Então, se deixar ele no sol, ele vai queimar. Ele vai ter câncer de pele. Mas se não colocar ele no sol, ele vai sentir frio. Ele precisa de vitamina C. Então, a família tem esse desafio. Então, o filho que cuida, a gente sabe, nem todos fazem isso, mas aquele filho que cuida do portador de Alzheimer é extraordinário, uma prova de amor, porque a pessoa não agradece, porque ela não reconhece. Sabe, tem relatos muito bonitos. Tem um, por exemplo, que o pai já não reconhecia a filha há anos, e ela cuidando dele todo dia, com o maior cuidado, falava desaforo para ela, batia na cara dela, porque ele não sabia quem era. O que ele imaginava na fantasia dele, ele fazia com a filha. Há um momento que ela chega perto dele, vai trocar ele, e já acostumada dele das malcriações, e aí ele ficou quietinho, ela achou estranho. O papai não está bem, não. E aí ele olha para ela e fala assim, você está tão bonita. A pessoa assim, está pensando que é mamãe. Aí falou assim, nossa filha, você é a filha mais linda que eu tenho. Eu te amo tanto, muito obrigado, filha. Aí diz ela que falou, olha, lembrou de mim. Você lembra de mim, papai? Claro, minha filha, você é fulano de tal. Você é muito boa mulher. E aí, ela beijou ele, né? Foi meio que um prêmio que ela recebeu. E aí ela disse que naquela noite ele faleceu. Então ela falou, Luiz, incrível, como é que ele conseguiu voltar? Ele veio mesmo para se despedir, né? Então ele faleceu. Então, assim, é um desafio para a família, porque o primeiro é aquele que cuida, né? Porque é ingrato, porque a pessoa não dá retorno. Você tem que amar por amar. E o que eu posso fazer, Aloysio, para tentar evitar chegar no mal de Prevenir o mal de Alzheimer, né? Primeiro, Josi, você deve sempre fazer coisas novas. Você não pode se acomodar. A rotina atrapalha? A rotina. O Alzheimer, ele é amigo da rotina. Ele é parceiro da rotina. Da repetição. Porque tudo que você repete, você automatiza. Você sabe como é que se adestra os cães? Repetição. Senta, dá um biscoito. Senta, dá um biscoito. Senta, dá um biscoito. É repetição com o nome que dá? Com a remuneração, não. Com a recompensa. Recompensa. Né? Repetição, recompensa. Repetição. Antigamente eles maltratavam, batiam no bichinho, né? Botavam o elefante em cima da chapa quente para ele aprender a dançar, né? Botava música, uma chapa quente, aí por causa da chapa quente, ele ficava pulando, tadinho. E aí com o tempo tirava a chapa, e só dele ouvir a música ele lembrava da chapa quente e ele dançava. Era assim que eles adestravam antes. Hoje o adestramento, né, com a proteção dos animais é na base da recompensa. Então a repetição. Nós humanos também somos assim. Quando a gente repete muito, a gente automatiza. A gente não tem prazer. Ritualiza. E aí não gera memória. Por exemplo. Eu posso ser ativa, isso, trabalhar, tomar conta de filho, de casa, de marido, mas todo dia eu tenho aquela mesma rotina. Mesma rotina. Então eu não tiro um tempo para mim, não tiro tempo, não pensa. Ou eu não tiro um tempo para minha família, para estar junto, né, para esparecer, no caso. Porque um grande poeta disse o seguinte: a felicidade está na distração. Então, eu estou conversando com você habitualmente. De repente eu paro e falo, ué, Josi, eu não sabia que seus olhos eram cor de caramelo. É uma distração. Então, eu vou tomar um café, ele fala, ué,
esse café tem um gosto diferente. Aí a pessoa fala, eu coloquei uma pitada de canela. Ah, então é canela. Ele distraiu. É isso que gera memória, entendeu? Eu vou comer um frango com quiabo. Aí eu falo, nossa, esse frango tá tão bem fritinho. E eu paro. Eu vou comer um bolo de laranja. Sabe? Então, assim, eu vou caminhar na praia e eu paro e olho. A praia hoje está agitada. Então, é quando eu presto atenção. É quando eu saio do automático. Então, por exemplo, as primeiras vezes que eu vim para Alfredo Chaves, há uns anos atrás, eu vinha prestando atenção na entrada de Alfredo Chaves. Aquelas pessoas caminhando na beira da estrada. Hoje eu não faço mais isso, de tanto que eu venho. Então, porque já automatizou. Na volta agora eu vou olhar. Mas automatizou. Então, tudo. Por isso você tem que buscar sempre coisas novas e pensar nas coisas que você faz. Cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de marido. Mas como é que está o marido hoje? Como é que ele cortou o cabelo? O Lázaro fez. Ô, Lázaro, você não fez a barba. Você fica bonito. Você fica com a barba mal feita, sabe? Um detalhe qualquer. Você está com cheiro diferente. Eu gosto do cheiro quando você cuida de boi, aquele cheiro me agrada. A outro marido é mecânico, eu gosto do cheiro do óleo. Parece uma coisa estranha, né? Mas é uma característica do marido. Ela vai gostar de cheiro de alfazema. O cara é mecânico. Então, sabe? É quando você para pensar na sua rotina. Aí deixa de ser rotina. Só é rotina porque repete. Quando você para pensar, não é rotina. Então, vencer a rotina é você prevenir o Alzheimer e inventar coisas novas. Não é buscar sempre a coisa, não é isso não. É assim, Luiz, eu estou num projeto, por exemplo, esse nosso programa é um projeto novo para você. Sim. Né? Pra mim. Então isso é uma coisa nova. Aí eu estou engajada no grupo de oração da igreja. Eu agora resolvi catequizar os pequenos. Eu agora resolvi fazer tricô. Sabe? Então, uma coisa nova. Para você não perder os sonhos, os projetos. Por exemplo, eu estou me aposentando. E como professor universitário, se eu me aposento, eu não preciso mais estudar. Eu falei, eu vou sossegar meu facho com relação a estudar. E aí, minha filha falou, pai, o senhor não vai conseguir. O senhor tem que fazer o doutorado. Eu tenho mestrado. Eu disse, mas para que doutorado? Eu não vou nem trabalhar mais com isso e tal. Não, pai, o senhor precisa e tal. O senhor não vai conseguir. Eu conheço o senhor, ela falou. Eu falei, não, agora eu quero sossego. Agora eu quero acabar de me dedicar mais à escrita dos meus livros, atender as pessoas, né? É isso que eu quero, isso que eu gosto. Tá certo fazer isso. Porém, eu senti falta de desafios. Então aí eu fui para o doutorado, porque lá tem texto que eu não conheço. Eu vou ter que aprender. Eu vou ter que buscar dicionário. É uma coisa nova. Alguém vai ter que explicar para mim como é que funciona. E sabe? Então eu vou queimar fosfato. Eu vou forçar. Ao mesmo tempo, o prazer de aprender. Então, ao queimar, eu vou gerar memória. Então eu peguei um texto, por exemplo, peguei um texto lá de direito. Eu não sou formado em direito. Então, aquele texto é novo para mim. E aí aquilo vai gerar memória. Isso combate, ou melhor, previne o Alzheimer. Uma outra, por exemplo, aí eles falam assim, se você é da área da língua portuguesa, aprenda matemática. Não por ser matemática, mas por ser uma coisa nova, por acionar outra parte do cérebro. Você está fazendo atividade física, por exemplo, tem gente que aposenta e vai se dedicar à gastronomia. Agora eu tenho tempo, eu vou cozinhar. Por prazer, entendeu? Um amigo meu, por exemplo, era prazer para ele. Então ele buscava receitas, ele fez cursos, ele ia fazer cursinho de aprimoramento. Sabe o que aconteceu com ele? Ele abriu um restaurante. E aí, então ele está tudo novo, ele não precisa nem dinheiro, ele já está aposentado, mas o restaurante não é por causa do dinheiro, é porque tem que preocupar com o empregado, preocupar com o cliente, e isso tudo. Então, a vida é isso. O dia que você deixar de preocupar, o dia que você deixar de ter projeto, você vai morrer. E o Alzheimer é a morte lenta. É aquela piada horrível, morreu e esqueceu de cair. É isso que é o Alzheimer. O indivíduo vai morrendo, ele está morto. Só a família que...
A família lida com um corpo. Um corpo que só responde pelo passado. Porque no presente, ele está morto. A não ser esses lapsos que ele tem, como teve esse pai dessa menina. De vez em quando dá um lapso, entendeu? De vez em quando ele desperta, volta, mas é isso. Aí é pouco tempo. Então é um desafio. Mas é sempre assim, fugir da rotina, fugir do processo autoritário, de você só escutar, de você só assistir. Você precisa dialogar, você precisa teimar, você precisa acreditar, você precisa negar, sabe? Isso é essa dinâmica da vida. É isso que nos mantém vivo. Então, eu digo assim para você hoje, eu vou morrer atendendo. Por que eu vou morrer atendendo? Porque cada paciente que me chega, ele traz uma história nova. Um desafio diferente. Eu tenho que meditar na história dele. Não tem jeito, Josi. Eu atendo fulano, tudo com depressão. Cada um é uma história nova. Eu tenho que escutar, meditar, pensar naquele paciente. Então, eu quero morrer atendendo. E o psicanalista, graças a Deus, é uma profissão que não tem preconceito da idade. O radialista também, né? Uhum. Quanto mais velho, melhor. Que tem mais sabedoria, assim que as pessoas encaram. Então, eu vou morrer atendendo. E eu vou morrer dando palestra, porque para eu dar palestra eu preciso preparar aquele conteúdo, eu preciso dominar aquele conteúdo, eu preciso responder a pergunta das pessoas. Então, isso vai prevenir o Alzheimer. 9h16. Caramba, já foi, rapidinho. Fala, hein? Passa rápido você demais. Fala. Esse relógio aqui tem problema, Júlio. Tem que conversar com o Fernando, hein? Eu acho que o problema somos eu e você juntos. Pois é. Conversar com o Fernando, que esse relógio está dando muito depressa. Dá uma acelerada, e é só nesse horário aí, acho viu? Que somos nós dois o problema. Entramos de novo no horário da Central do Pão, não é isso? Do Pão. Aquele pão delicioso. Um abraço aí para o pessoal da Central do Pão, tá? Nosso horário é o da Biofarma, que gentilmente, né? Ela apoia o nosso programa toda terça-feira, mas às vezes a gente entra no horário da Central do Pão. Estão lá preparando o pãozinho, mas estão de ouvido na gente também. Pão quentinho, saindo fumacinha. Tá vendo? Isso é memória afetiva, ó. Saindo fumacinha, aquela xícara de leite quente, aí pinga o café em cima, aí ele vai escurecendo o leite. Afinal, são 15 anos. E vai ficando ali moreninho, do jeito que a gente quer, né? Eu gosto do café com leite da minha cor. Cada um tem o seu jeito, né? E ali, aí se você não... Hoje não pode ter mais açúcar, porque tem gente que não pode tomar, como eu. Aí você vai lá e coloca as gotinhas de adoçante, ou então o açúcar, e aí toma aquela golada de leite com café. O problema são aqueles pães para quem não pode com açúcar, né? Aqueles pães que aquela vitrine de pão lá. Afinal, 15 anos aí trabalhando, inovando, trazendo novidade aí para o povo alfredense, também os visitantes como você, né? Que passa, faz aquela visita. Mas vamos reforçar, Luiz, estamos na nossa caixinha, tá lá na Biofarma, né? Exatamente. A Ruth preparou lá com muito carinho, né? Uma caixinha, tá lá. Você pode botar... E tem o sorteio do livro. Vamos sortear um livro semana que vem para um pai, hein? Vamos. Para um pai, tá bom? Ó, você que é pai aí, só vale pai, viu? Se você é mulher se inscrever, aí você vai ter que dar para um pai o livro. É um livro para o pai. Para o pai. Tá? Terapêutica do perdão. Para o pai aprender a lidar com as culpas dele. E para perdoar as pessoas que magoaram ele, que ele se sentiu magoado também. Já tem presente aí para o papai, então. Um presente pro Dia dos Pais. Com autografia e tudo. Vou autografar com o nome do contemplado, né? Tudo direitinho aí. E aí nós vamos falar ao vivo na rádio. Porque aí não precisa colocar pseudônimo, não. Botamos o nome dele ali que recebeu. Então vamos fazer o seguinte, pode ligar para o meu programa, falar comigo, já deixa o nome. A pessoa liga e deixa o nome do papai, né? Isso. E o telefone a gente sorteia na próxima terça-feira. E vamos fazer essa semana toda, Josi. Todo dia nos horários aí. Eu vou anotando. Isso, exatamente. Dou meus pulinhos aqui. Exatamente. Então o tema vai ser o pai e os próximos temas, vá lá na Biofarma, coloque lá o tema que você quer. E também, ó, no dia na terça-feira que vem, nós vamos lá na Biofarma, vamos pegar os que estão lá também. Já estão lá. Para poder fazer o sorteio ao vivo aqui, para todos poderem acompanhar. Né? Eu vou ter que falar menos e ter um tempinho aí para poder entregar o livro, tá bom? Mas é muito bom aí estar aqui. E a gente sabe que isso nos alimenta, né? Essa ideia, esse bate-papo aí. Com certeza, nossa audiência
Tá muito satisfatório. Nós estamos felizes, né, Luiz? Que bom, com a nossa audiência. Estúdio novo, né? Paisagem nova. Estamos o aqui. pessoal da internet. Deixa eu mostrar aqui. Não sei se vocês Vamos perceberam lá. a paisagem. Deixa eu mostrar para vocês aqui, o pessoal da internet, o nosso estúdio. Olha como é que tá agora. O Aloysio está ao vivo, né? Com a aqui live. pelo Facebook. Ao vivo, ó. pelo Facebook. Estúdio novo. Josi. Estamos aqui. Tá vendo? O estúdio. Hoje estamos com o estúdio novo. E... melhorando, né? Melhorando cada dia. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta do pessoal internauta para responder aqui rapidinho. A Ana Batista, lá de Portugal. A Cideli diz assim: minha amiga trabalhou 30 anos como enfermeira. Nunca diz a palavra não. Quando aposentou, a ela deu mal de Alzheimer. Ela está na fase terminal, é muito triste. Mas exatamente esses 30 anos, Cideli, que ela trabalhou como enfermeira, ela repetiu, virou rotina. Então não é a atividade, não quer dizer fazer. Quer dizer inovar, pensar sobre o feito, né? Então, e aí provavelmente ela tinha predisposição orgânica também, né? Então, vamos lá... A Irismara, lá de Minas Gerais, a Cidelia de Muriaé, Minas Gerais. Um abraço, Ana. Tem gente, exatamente. A Kátia, bom dia, Luísio. Quem mais? O Sáder Chambela, lá de Ubá, Minas Gerais. Giselene Galvão, bom dia. Fátima Borges de Vila Velha, bom dia, Fátima. Deixa eu ver quem mais. Bom, pessoal, a gente depois vai falar os outros nomes, mas nós estamos aqui com o horário estourado na rádio. Foi um prazer estar aí com vocês, trocar essa experiência aí acerca do Alzheimer. A gente deu a nossa contribuição, a visão da psicanálise. É claro que o mal de Alzheimer é muito mais complexo, tem também o conceito médico, o conceito psiquiátrico. A gente tentou trazer alguma coisa da psiquiatria também aqui, né? Então, agradecemos. Estaremos juntos na próxima terça-feira, às 8h15, vou ser o divã. O tema vai ser o papel do pai. Isso. Não é dos pais, não, é do pai, da figura masculina. Tá bom? Como é que é esse pai? Esse pai no mundo primitivo, esse pai no machismo, e como é que é o pai moderno, né? Onde o machismo está sendo combatido. Como é essa questão? Estaremos juntos aí na próxima terça-feira. Um grande abraço aí a todos e compartilhem esse vídeo, tá bom?